paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para ministrar a aula da lição número 5, a identidade do Espírito Santo. Nós estamos estudando aí essa revista maravilhosa, né? A revista que fala aí do que a gente crê, né? As razões da nossa fé. Então nós temos que estar preparados para dar razão de tudo aquilo que a gente acredita. E nós já estudamos aqui sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Trindade, e agora vamos estudar sobre o Espírito Santo. Então, se você está acessando aqui o canal pela primeira vez, eu aproveito para falar aqui do slide. Essa aula é no slide em PowerPoint. Esse slide você pode baixar e usar na sua igreja. Tem o link aí para você clicar. Tem aí o site aí na tela também que você está vendo, ebdenfoco.com. Se você já se cadastrou na plataforma, está assistindo pela plataforma, muito obrigado. Espero que você esteja gostando. Deixe o seu comentário, participe. Vamos interagir aí para aprendermos uns com os outros. E se você estiver vendo no YouTube, se inscreva no meu canal, né, e divulgue para os seus colegas aí. Então vamos lá. Nessa aula, como eu já falei, é uma continuação. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo você assistir. Então, eu recomendo você ler a revista, assistir às aulas anteriores. Se você estiver no YouTube, está tudo aí organizado na playlist. Se você estiver na plataforma, também está tudo organizado na plataforma. Você consegue acessar aí todas as aulas anteriores, inclusive de revistas anteriores. E para que você possa ter um entendimento completo do assunto. Então, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, né? Um assunto maravilhoso que eu aprendi muito. Tenho certeza que você vai aprender também. O texto áureo diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Verdade prática. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Então a gente vê aqui mais uma parte aí do credo que fala que cremos no Espírito Santo. Então, como uma pessoa da Trindade. Não é uma força ativa, não é um vento, não é fogo, não. É uma pessoa da Trindade. Ele é Deus também, porque ele faz parte da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em João 14, de 15 a 18 e o versículo 26. Eu costumo não fazer essa leitura, suponho que você já fez, para ganhar tempo aqui no vídeo também. Mas se você não fez, pare, faça agora a leitura da revista e da leitura bíblica em classe. A introdução da lição diz assim: As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo. Bem, se eu quiser aprender sobre o Espírito Santo, eu tenho que ir para a Bíblia. Antes de ler qualquer livro, qualquer teologia sistemática, recorrer aos escritos de Agostinho, de Spurgeon, ou seja lá quem for, leia a Bíblia. Vá para as Escrituras primeiro. Porque nas Escrituras nós vamos entender um pouco da deidade absoluta do Espírito Santo. Vamos ver que o Espírito Santo é igual a Deus. Ele é o próprio Deus. A sua personalidade, que é o intelecto, emoção e vontade, vamos ver isso aí. Ele é uma pessoa, tem personalidade. A sua consubstancialidade com o Pai e o Filho, ou seja, ele é da mesma essência do Pai e do Filho, ou seja, ele é Deus também. E suas obras no contexto histórico salvífico, que o Espírito Santo ele toca no pecador, ele regenera o pecador, ele santifica o pecador. E aí nós somos salvos porque o Espírito Santo está agindo aí no plano de salvação juntamente com o Pai e com o Filho. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV. Pneumatologia, que vem aí a doutrina do Espírito Santo. Pneuma significa vento. Então, essa palavra aí, para você não se perder. Eu fiz uma linha do tempo bem básica aqui. Eu coloquei o ano que Jesus nasceu, morreu, e aí a partir daí de 100 depois de Cristo, começam os pais da Igreja. Eu não detalhei muito essa linha do tempo, só para mostrar aqui quando foi que aconteceu a formulação da doutrina do Espírito Santo. Foi aí depois, a segunda metade do século IV, né, que é por volta de 380 depois de Cristo, antes do ano 400 aí depois de Cristo. Foi por aí que formulou-se
toda uma estrutura para essa doutrina. Não significa que ninguém acreditava no Espírito Santo. Não, acreditava, o Espírito Santo agia, ele estava lá. Mas surgiu a necessidade de escrever um texto dizendo e afirmando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo, como um todo, como a gente acredita hoje. Porque antes disso não tinha tanto essa necessidade, eles simplesmente acreditavam que o Espírito Santo era Deus e ponto final. E ali tinha o Espírito Santo dentro de si e o Espírito Santo agia. Mas com o surgimento de heresias, houve a necessidade de formular a doutrina de uma maneira assim sistemática. Mas a gente vai detalhar isso mais na frente aí, só abrindo esse parênteses aqui para você não ficar assim, não faz sentido estudar essa lição, porque basta eu ler a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu já sei tudo sobre o Espírito Santo. Não, não é bem assim. Nós temos várias seitas por aí que pregam coisas erradas sobre o Espírito Santo, nós temos que saber defender e mostrar nas Escrituras. Então, a presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. Então, a partir das Escrituras, nós não vamos nos aprofundar em escritos de outras pessoas, mas na Bíblia. O Espírito Santo, vamos lá ao tópico 1. A revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva. Então isso é um consenso, quase que um consenso entre os teólogos, que Deus foi se revelando de forma progressiva à humanidade. Então no Antigo Testamento, a gente viu a manifestação do Pai, mas ele obscureceu um pouco que o Filho. A gente não vê tanta manifestação do Filho, ele está lá, ele está no sacrifício. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para Cristo, mas é apenas uma sombra, ou seja, Cristo não está de forma explícita ali no Antigo Testamento, mas de forma implícita, nas profecias. As profecias estão falando do Messias, estão apontando ali para o Messias. E os judeus eles não entendiam direito qual seria o caráter desse Messias, como seria ele, que esse Messias seria o próprio Deus, mas isso é um pouco obscuro no Antigo Testamento. Dá para perceber, mas nem tanto assim. Quem vivia naquela época e tinha acesso somente ao Antigo Testamento era muito obscuro. Hoje, lendo o Antigo Testamento à luz do Novo, nós conseguimos observar muitas coisas. Porém, quem vivia naquela época e só tinha acesso ao Antigo, não conseguia observar a presença do Filho tão evidente assim. No Novo Testamento, a gente já viu aí que o Filho se manifestou de forma clara. Porém, o Espírito Santo aí diz assim, obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Isso é um ponto de vista que o comentarista da revista cita um dos pais da igreja que falou isso. Não lembro o nome dele agora, mas citou o nome um dos pais da igreja. Ele que fez essa citação. Você pode discordar, mas querendo ou não, ali no Novo Testamento a gente vê que o Filho se manifesta de forma clara e evidente, e nós temos aí a indicação da divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. E nos dias de hoje o Espírito Santo habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Ou seja, o Espírito Santo ele está se manifestando ainda. Então a gente vê a manifestação do Espírito Santo evidente dentro de nós, que ele habita em nós. É claro que a gente não vai sair por aí criando todo tipo de doutrina baseada em experiências próprias. Toda experiência pessoal tem que estar baseado nas Escrituras. Jesus revelou Deus Pai. Ou seja, Jesus falou, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, quando ali Filipe falou com Jesus, mostra-nos o Pai, ele falou, estou contigo, convosco há tanto tempo e não me conheces ainda. Então ele revelou o Deus Pai. E o Espírito Santo revelou o Filho. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,16. Essa passagem a gente vai estudar ela mais detalhada lá na frente, mas aqui a gente vê que o Espírito Santo revelou o Filho. Ou seja, como é que o pecador conhece Jesus, chega a Cristo? Porque o Espírito Santo vai lá e convence ele do pecado. Então isso é uma maneira, uma revelação também. Ou seja, ele não chega a Cristo se o Espírito Santo não tocar nele primeiro. O esquecimento. O que significa esse tópico, O esquecimento.
Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo. Então a Bíblia ela dá muitos detalhes. Então a gente consegue ver aí a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Tudo isso nas Escrituras. Nós conseguimos encontrar isso nas Escrituras. Porém, muito tempo, os estudiosos da Bíblia ignoraram esse estudo profundo do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis nós vamos ver, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Gênesis 1, 2. O que a gente observa aqui é que lá na criação estava o Espírito Santo. Em Apocalipse, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Então lá em Apocalipse, no finalzinho, a gente vê aqui o Espírito agindo. Então de Gênesis a Apocalipse, nós temos a presença do Espírito Santo, ele agindo de forma explícita. Se a Bíblia ensina tudo sobre o Espírito Santo, por que temos que definir termos sobre ele? É uma pergunta que fica, né? Já que tanto que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, por que temos que estudar a pneumatologia? Por que teve que formular uma doutrina? Por que teve tantos debates e tantas reuniões e concílios tratando do tema? Por que tantos livros? A gente precisa entender isso. Por muito tempo, o estudo do Espírito Santo foi uma doutrina esquecida, por isso esse tópico vem o nome esquecimento. Por muitos anos, ali na igreja primitiva principalmente, não tratou-se do tema sobre o Espírito Santo. Alguns concílios aconteceram e trataram de outros temas, sobre a natureza de Cristo, né? A natureza divina e humana de Cristo, que foi estudado na lição anterior. Mas se nós observarmos aqueles concílios, o concílio de Nicéia, por exemplo, não falou do Espírito Santo, ele só falava de Cristo. Então, houve aí uma necessidade de estudar mais sobre o Espírito Santo, porque a igreja vivia uma realidade cultural diferente. Ou seja, a igreja não estava mais ali somente ali na Judéia, na região da Judéia, mas começou a ir para Roma, para a Grécia. Então, a cultura grega já estava impregnada em todo o Império Romano, né? E estava misturado ali com a cultura romana. Em Roma, e a cultura romana também que se espalhou. Então, assim, foi onde o evangelho se espalhou. E os gregos tinham essa ideia de definir as coisas, de dar conceito para as coisas. Então os gregos, eles não... Tudo deles era conceituado. Então não fazia sentido simplesmente falar o Espírito Santo existe se não tem um conceito definido sobre o Espírito Santo. A partir daí surgiu várias heresias. A igreja se espalhou, cresceu e surgiu várias heresias, vários pontos de vistas que queriam definir sobre o Espírito Santo, mas definiam de forma errada. Alguns tiveram a ideia, vamos definir aqui quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma criação do Filho. Opa, isso está errado. O Espírito Santo é só uma força ativa. Isso também está errado. Então foi observando que surgiu várias definições do Espírito Santo, mas elas estavam o quê? Erradas. Eram heresias. E aí foi necessário organizar a doutrina do Espírito Santo. Ou seja, vamos sentar aqui, vamos estudar sobre o Espírito Santo baseado nas Escrituras e vamos ver quem é o Espírito Santo, a sua personalidade e todos os detalhes do Espírito Santo. Então foi isso que aconteceu, né? E aí sim houve a necessidade de aprenderem mais sobre o Espírito Santo, e hoje nós temos a necessidade de aprendermos mais do Espírito Santo, porque está por aí várias doutrinas erradas sobre o Espírito Santo. E nós temos que saber combater e ensinar da maneira correta. O Espírito Santo e os cristãos. Quem entendia mais sobre o Espírito Santo? Essa pergunta eu coloquei aqui baseado na revista, baseado em algo que o comentarista falou. Os apóstolos ou os pais da igreja? O comentarista da revista disse que os apóstolos entendiam mais. Não existe algo muito claro sobre isso. No entanto, olhando para os escritos dos pais da igreja e olhando para a vida e também os escritos dos apóstolos, nós observamos que os apóstolos eles viviam, mas na prática, uma vida cheia do Espírito Santo. Eles não tinham muito interesse em definir termos do Espírito Santo, porque eles simplesmente acreditavam que o Espírito Santo é Deus. Eles simplesmente acreditavam na Trindade
Então eles não tinham muito problema com isso. Os apóstolos eles entendiam na prática quem era o Espírito Santo e viam o Espírito Santo agindo. Os pais da igreja, a gente observa que eles não estudaram tanto sobre o Espírito Santo. Não significa que eles não tinham o Espírito Santo. Os pais da igreja foram aqueles que tomaram conta da igreja depois da morte dos apóstolos. Tem vários deles. Mas acontece assim, que eles tinham o Espírito Santo, eram capacitados pelo Espírito Santo, mas encontra-se poucos estudos sobre o Espírito Santo. Então dá a entender que os apóstolos entendiam um pouco mais do que eles. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu no século IV. A verdadeira formulação, viu? Não é que o Espírito Santo não tinha identidade própria. Ele sempre teve identidade. O Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo, Deus existente sempre com Deus, eterno, uma pessoa. Tudo que a gente sabe do Espírito Santo, ele sempre foi. Só que o ser humano começou a entender e formular isso de uma maneira sistemática só a partir do século IV, com os escritos de Atanásio e os pais capadócios, Basílio Magno e Gregório. Eles escreveram trabalhos sobre o Espírito Santo de forma bíblica, mostrando na Bíblia quem é o Espírito Santo. Então, somente a partir aí do 300 e alguma coisa aí, depois de 350, que começou aí esses estudos sobre o Espírito Santo. Tópico 2. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Vamos ver aqui. A divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17. Então, a palavra Senhor, nós já estudamos na lição anterior, pode ser aí Kyrios, né, que se refere a Deus, do grego Kyrios, que refere a Deus, que é, né, o Deus Todo-Poderoso, né, do Antigo Testamento, e também o Deus do Novo Testamento, que é usado para Deus. Ou seja, a palavra Kyrios foi usada na tradução do Antigo Testamento para o grego. E tem a palavra Jeová também, que é o Deus também Todo-Poderoso. Então, Kyrios ou Jeová, todas as duas palavras podem apontar para o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo também é Deus. O nome Deus e Espírito Santo é usado de forma alternada. Olha só, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro falando aqui para Ananias e Safira, olha só, vocês mentiram não somente para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Depois ele fala, vocês mentiram para Deus. Então é usado de forma o quê? Alternada, Espírito Santo e Deus aqui, mostrando que o Espírito Santo é Deus, ou seja, Deus é igual ao Espírito Santo. Aqui aponta para isso, né? Não é que é Deus Pai aqui, está dizendo que o Espírito Santo é o mesmo que Deus Pai. Não, ele está falando que o Espírito Santo é Deus, assim como o Filho é Deus e o Pai é Deus. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O que a gente leu lá na Verdade Prática. Olha o que acontece. Não sabeis vós que o templo de Deus, que sois o templo de Deus. Ou seja, nós somos templo de Deus. Aí depois ele fala que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, nós somos templo de Deus e quem habita em nós é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. É isso que ele quer falar aqui. Ou seja, nós temos Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. E no Antigo Testamento, o que a gente observa? O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou. O Espírito Santo é Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Espírito do Senhor falou. Depois ele diz, disse o Deus de Israel. Então, o Espírito do Senhor, o Deus de Israel. O Espírito é Deus. Então, no Antigo Testamento, nós também observamos que o Espírito Santo é Deus. A divindade revelada. O Espírito Santo, ele se relaciona com o Pai e com o Filho. Tem uma harmonia, um relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. E o Pai se relaciona com o Filho também, mas eu enfatizei aqui o relacionamento do Espírito com o Pai e com o Filho.
Esse relacionamento revela a sua divindade e sua consubstancialidade. Quando nós olhamos para a bênção apostólica, o que é que diz? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém. Ou seja, a bênção apostólica mostra aqui que Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo pé de igualdade. Eles não são um superior ao outro aí. Não, são iguais. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a fonte da graça de Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo ou na comunhão com o Espírito Santo. Em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas. Diz assim em 1 Coríntios 2,10: mas o Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, ele conhece tudo, ainda as profundezas de Deus, porque ele é o próprio Deus. E é igualmente chamado de Espírito de Deus e de Espírito que provém de Deus. Ou seja, a gente vê que tem uma troca, Espírito de Deus e o Espírito que vem de Deus, que provém de Deus. Então o Espírito Santo também é Deus. E a gente vê uma relação do Espírito Santo com o Pai, com Deus Pai. Lá essa relação começa lá em Gênesis 1:2, na criação. Em relação ao Filho, Jesus falou: eu vos enviarei outro Consolador. Outro Consolador aqui não significa que seja um Consolador diferente, mas que é outro no sentido de ser da mesma essência. A palavra grega usada aqui significa que é um Consolador da mesma essência, igual, idêntico. Então, o Consolador, do grego é parakletos, que significa ajudador, advogado. É um termo também usado e aplicado a Jesus. Então Jesus ele é o nosso advogado. Nós pecamos, como João diz em 1 João 2:1, e nós vamos lá diante dele, pedimos perdão, ele é o nosso advogado, intercede por nós, leva os nossos pecados diante de Deus, nós somos perdoados por meio de Cristo, que é o nosso ajudador, o nosso advogado. Só que Jesus falou: eu vos enviarei outro Consolador, que também é o Espírito Santo. Ele é o Consolador, o Paracletos. Então, advogado, ajudador, está conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Ele é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. Só corrigindo aqui, Então, Atos 16:17, a gente vai ver falando Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, ou seja, é igual, é idêntico, e Espírito de seu Filho. Então, é um outro nome dado para o Espírito Santo. Isso mostra o quê? Caracteriza a relação íntima do Espírito Santo com o próprio Cristo. Então, eles se relacionam aí na Trindade, uma relação perfeita. Obras divinas. Até o momento, aprendemos sobre a divindade do Espírito Santo nas declarações das Escrituras e no relacionamento dele com o Pai e o Filho. Então a gente viu que as Escrituras falam aí que o Espírito Santo é Deus, e nós vimos também que ele se relaciona com o Pai e com o Filho de tal forma que ele tem a mesma substância que o Pai e o Filho, portanto sendo Deus também. Agora vamos ver a divindade do Espírito Santo nas obras de Deus. Vamos lá. O Espírito Santo é o Criador de todas as coisas. Então, ele criou todas as coisas. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Então, Jó fala aqui que ele foi criado pelo Espírito Santo. Então, tudo foi criado também pelo Espírito Santo. Então, ele estava na criação, ele faz parte da criação e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Espírito Santo gerou Jesus. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Então a gente vê que quando Maria ali ela ia engravidar de Jesus, foi o Espírito Santo que foi lá sobre ela. O anjo falou isso: o Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. E há de nascer o Filho de Deus de você. Então mostra aí que o Espírito Santo ele também faz parte da criação, aqui apontando para Cristo.
O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 1,18b. Ou seja, Jesus foi ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ressuscitará os fiéis. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É por causa do Espírito Santo que nós seremos aí arrebatados e nosso corpo irá ressuscitar. Né? Quem morreu vai ressuscitar no corpo glorioso igual ao corpo de Cristo. Mas aqui diz que é o Espírito Santo que vai fazer isso. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. Lá em Atos diz, cuidai, pois, de vós mesmos e de todos o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Então, os bispos, pastores, são escolhidos pelo Espírito Santo, para apacentar o rebanho, para apacentar ali o povo de Deus. Então, aqui está o Espírito Santo tomando conta da igreja. O Espírito Santo é autor do novo nascimento. O que a gente observa? Que quando alguém nasce de novo, é regenerado, é o Espírito Santo que está agindo lá. Em verdade, eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, é o Espírito Santo que faz aí o novo nascimento. O Espírito Santo regenera o pecador, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tito 3,5, parte B. Ou seja, ninguém se converte se o Espírito Santo não for lá e regenerar, tocar no coração e mudar o coração daquele pecador. Então, é ele que regenera. O Espírito Santo distribui dons espirituais. Então, ele vai lá e dá dons espirituais. 1 Coríntios 12,7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, ninguém recebe dons espirituais por si mesmo, mas é o Espírito que dá esse dom. Ou seja, é dado por ele. Não somos nós que alcançamos pelos nossos méritos, mas é dado pelo Espírito Santo. Pela graça também, viu? Assim, o credo niceno-constantinopolitano declara, e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então, ou seja, o Espírito Santo ele também tem que ser adorado, porque ele procede do Pai, ele está junto com o Pai e com o Filho. Então, da mesma forma que nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, temos que adorar o Espírito Santo. Os atributos da divindade. Vamos ver a divindade do Espírito Santo. Então, alguns atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que nós não participamos, que nós não temos. Então, isso pertence somente a Deus. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, nenhum ser humano pode ser isso aqui. Nós não participamos desses atributos aqui. O Espírito é onipotente. Por quê? Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus. Romanos 15:19. Ou seja, está dizendo que ele tem poder e tem virtude. Fonte de poder e milagres. O Espírito Santo ele é fonte de poder e milagres. Jesus falou, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12:28. Então Jesus ele expulsava o que? Demônios pelo Espírito Santo. Ele tinha dentro de si o Espírito Santo. Ele agia pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é fonte de poder, onipotente. O Espírito Santo é onipresente. O salmista Davi, ele escreveu lá em Salmo 139:7, para onde mirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aí ele disse, se eu subir aos céus, aí tu estás. Se fizer no Seol minha cama, ali tu estás também. Ou seja, o lugar dos mortos. Ou seja, o Espírito Santo ele está em todo lugar. Ah, mas o Espírito Santo está no inferno? Como assim? Está lá como juízo. Juízo de Deus.
Deus está no inferno em forma de juízo, julgando os ímpios. Então, ou seja, o inferno não é um lugar que tem um monte de diabinho lá perturbando as pessoas. Eu vejo alguns vídeos aí falando de inferno, mostra o diabo levando as pessoas para o inferno. Olha, não é bem assim não, viu? A gente tem que fazer um estudo mais profundo disso, mas o inferno foi um lugar criado por Deus para punir os ímpios. Então, Deus está lá em forma de juízo também. Então, aqui está falando do Espírito, e para onde fugirei do meu Espírito, e até lá o Espírito Santo está. Ou seja, ele é onipresente. O Espírito é onisciente, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10. Ou seja, não tem nada que o Espírito Santo não saiba, ele sabe de todas as coisas, porque ele é Deus também. Então ele é onisciente. Conhece o coração humano, ou seja, a mente humana, tudo que passa na mente e no coração humano ele conhece. Ele conhece as coisas futuras, ele sabe, né, tudo que a gente vai fazer no futuro, ele sabe que Jesus vai voltar, ele sabe de tudo. Então o Espírito Santo ele é onisciente, ele é Deus. Então a gente vê isso nas Escrituras. Leia esses versículos aqui que você vai entender melhor. Alguns atributos comunicáveis. Então nós falamos dos atributos incomunicáveis, que nós não participamos, e agora dos comunicáveis. Os comunicáveis nós participamos, faz parte, tem como nós sermos um pouco disso aqui também. Santidade. Santidade é um atributo comunicável do Espírito Santo. Nós também podemos ser santos. Só que a santidade do Espírito Santo é uma consequência direta de sua natureza, está dentro dele, faz parte dele, não como resultado de uma fonte externa. Ou seja, o Espírito Santo ele não se tornou santo porque Deus Pai fez ele ser santo. Não, ele sempre foi santo, é interno, faz parte do nome dele e da sua personalidade. É ele quem santifica, ou seja, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Mas fostes lavados, mas fostes santificados no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Ou seja, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é santificado. Não tem como ele ser santificado, porque somente ele santifica. Bondade, outro atributo aqui, comunicável do Espírito Santo. Nós também podemos ser bons, de um certo modo sim. Jesus ensinou, ninguém é bom senão um que é Deus, Marcos 10, 18. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom. Guia-me no teu bom espírito por terreno plano, Salmo 143, 10. Ou seja, Deus é bom e o Espírito Santo é bom, portanto o Espírito Santo é Deus. Ele é bom, ele tem a mesma bondade que Deus. A nossa bondade nunca vai ser igual a dele. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele é a verdade, ele não sabe da verdade, ele não conhece a verdade, não, ele é a própria verdade. O Espírito Santo é sábio. Só voltando aqui na verdade, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus também é a verdade, da mesma forma que o Espírito é a verdade. O Espírito é sábio, e repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Isaías 11, 2. Ou seja, uma profecia aqui que aponta para Cristo, mas está falando que o Espírito ele dá entendimento, ou seja, ele tem inteligência, ele é sábio, inteligente. O Espírito Santo e a Trindade. Então vamos lá, aprofundar aqui no assunto um pouco mais da Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho. Então a Trindade foi a lição número 3. Você que não assistiu essa aula, volte e assista. Lição número 3, que fala da Trindade. Jesus ensinou assim para os discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então a gente observa que está aqui, o batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê? Porque é a Trindade. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, e o Espírito não é o Pai e o Pai não é o Espírito. Esse diagrama a gente observa isso, mas os três é Deus. Então a gente observa
que eles são distintos, mas ao mesmo tempo é uma unidade. Então, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, coloca de igual para igual os três. Ou seja, não tem um melhor do que o outro, um maior do que o outro. São funções diferentes. Em seu nome somos batizados. Mesma autoridade do Pai, mesma autoridade do Filho. Ou seja, ser batizado em nome do Espírito significa que está de igual para igual, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica temos a comunhão com o Espírito. Nós já lemos o versículo da bênção apostólica, agora novamente, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A gente observa aqui fé no Espírito Santo. Temos que crer no Espírito Santo também. Ou seja, temos que ter fé, ele é o autor da nossa fé. E oração e adoração. Ou seja, nas nossas orações e na nossa adoração, temos que estar ligados no Espírito Santo. Adorar o Espírito Santo também. Orar para o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo também é Deus. Não é uma força ativa. Ele não é um vento, não. Ele é o próprio Deus e ele também tem que ser adorado. Na Trindade não existe uma hierarquia de um ser maior do que o outro, um ser melhor do que o outro. O que a gente observa aí é que são todos iguais em poder, glória e majestade, mas eles têm funções diferentes. Por exemplo, o Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja na terra. João 16, 13 e 14, você vai ver isso aí. Que o Espírito Santo ele representa os interesses do Pai na vida da igreja. Então a igreja depende do Espírito Santo. Essa é a função também do Espírito Santo, da assistência. Ele é o Paracletos, ajudador, advogado, está conosco. Ele está conosco, habita dentro de nós. Nós somos a igreja. Não pense a igreja como um templo, mas nós somos a igreja e nós constituímos o corpo de Cristo. A personalidade do Espírito Santo. As faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Mas o que caracteriza a personalidade? Vamos ver aqui, revisão da revista do primeiro trimestre. Personalidade, a qualidade do que é pessoal. Ela é a maneira de ser, ou seja, aquilo que distingue uma pessoa de outra. Ou seja, intelecto, emoção e vontade. Isso caracteriza a personalidade. Ou seja, o que faz eu ser diferente de você e você ser diferente de mim. Nós somos diferentes, temos intelecto, emoção e vontade diferentes. O Espírito Santo possui intelecto e inteligência. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Então, o Espírito Santo ele tem inteligência. O Espírito Santo possui emoção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Então aqui o Espírito Santo pode ficar triste. Ou seja, você pode entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo possui vontade. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Atos 16, 7. A gente observa mais uma vez que o Espírito Santo impede os apóstolos de irem para uma cidade. Então ele tem o quê? Vontade própria. Isso tudo caracteriza uma personalidade. Então é por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui personalidade. Reações do Espírito Santo. O Espírito Santo reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu o Espírito Santo. Ou seja, Pedro foi obediente à voz do Espírito Santo quando foi ele pregar na casa de Cornélio. Então ele ouviu a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se alegrou, ficou feliz com isso aqui também, com a atitude de Pedro. A Bíblia diz que a alegria, né, quando um pecador se converte. Então o Espírito Santo também está ali se alegrando. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Então eles tiveram uma atitude, o que é errada, contrária à vontade de Deus aqui. Eles mentiram ao Espírito. A pena foi o quê? A morte. A morte. Mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo reage a certos atos praticados pelo ser humano. Continuando, né? Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo.
Então, eles ofereceram o quê? Resistência ao Espírito Santo. Isso foi as palavras de Estevão. Então, mais uma vez a gente vê isso aí, e o apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo, já foi falado esse versículo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então a gente observa que o Espírito Santo é uma pessoa, ele reage diante de atos praticados por nós, e ele tem emoção, ele tem vontade, intelecto, caracteriza uma pessoa. Ao mesmo tempo, ele é Deus. Continuando, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Então eles puderam, alguém pode fazer isso, eles fizeram, né? E eles cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. Então, no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente observa aqui, só voltando um pouco em relação à blasfêmia do Espírito Santo, há quem diga que Jesus falou em relação ao pecado imperdoável só para aquele contexto ali dos judeus, né, dos fariseus lá criticando, dizendo que Jesus estava expulsando demônio pelos demônios, né, ou seja, atribuindo uma obra do Espírito Santo a demônios. Dizendo que Jesus curava por causa de demônios, também atribuindo ali uma obra do Espírito Santo a demônios. E aí dizem que é só para aquele contexto ali. Outros dizem que não, que vale para hoje também, que hoje alguém pode blasfemar contra o Espírito Santo. E muita gente fica preocupada, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo e tal? Entenda uma coisa, ninguém vai blasfemar contra o Espírito Santo e dizer que ama o Espírito Santo, que quer o Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é algo consciente, onde a pessoa, de forma deliberada, consciente, ela fala mal do Espírito, ela rejeita o Espírito. Isso foi o que aconteceu com esses fariseus. Eles entendiam as Escrituras, tinham as Escrituras em mãos, via Jesus realizando milagre e mesmo assim, de forma deliberada, consciente, eles rejeitaram as obras de Cristo. Então eles fizeram isso de forma consciente. Então não pense que alguém que ama o Espírito, que ora, que busca a Deus, vai blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia caracteriza algo que você diz contra de forma consciente. Ou seja, se você está falando mal do Espírito, falando alguma coisa do Espírito de forma consciente, para debochar, aí sim você está blasfemando, você não ama o Espírito Santo. Quando Jesus falava, eu sou Deus, ou seja, eu sou filho de Deus, e os judeus o acusavam de blasfêmia, se Jesus estivesse blasfemando, é como se ele estivesse falando isso de forma consciente mesmo. Ele não é Deus e está falando que é. Aí ele estaria blasfemando, mas como ele é Deus, então ele não está. Mas se alguém fala assim, eu sou Deus e não é, ou seja, de fato não é só Jesus é Deus, então ele está blasfemando. Qualquer ser humano que fala que é Deus está blasfemando, porque ele está fazendo isso de forma consciente. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é um assunto bem complexo, mas pense o seguinte, quem blasfema contra o Espírito Santo jamais vai querer servir a Cristo, vai entregar a vida a Cristo. Essa pessoa, ela já recusou o Evangelho, ela já ouviu, já recusou e não quer saber do Evangelho. Então, não é que o pecado dela vai ser imperdoável, não é bem isso, é porque o coração dela está tão endurecido, que ela nunca vai alcançar a salvação. Nunca vai. Não é que Deus não tem capacidade de perdoar, Deus tem capacidade de perdoar todos. Porém, ela que não quer, ela que recusou. Entendam isso, eu estou abrindo esse parênteses aqui, está ficando grande, mas faz parte do contexto aí da lição. Até mesmo você que é professor da escola dominical passar para os seus alunos. Ou seja, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não pode ao mesmo tempo amar o Espírito Santo. Ou seja, ela já ouviu o Evangelho, ela recusou o Evangelho, ela endureceu o coração e ela não quer saber mais do Evangelho. Então esse tipo de pessoa, ela jamais vai ser salva. Não vai, porque ela já fechou o coração para o Evangelho. Acabou. É isso. Conclusão. A frase que se refere ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Não se trata depois de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Há quem diga que, quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
está colocando uma ordem de importância, que o Pai é mais importante que o Filho é mais importante que o Espírito. E o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, então ele fica lá atrás. Não existe essa hierarquia intratrinitariana, ou seja, essa hierarquia ela só existe no nome, mas na essência, consubstancialidade, ou seja, Jesus, que é o Filho, o Deus Pai e o Espírito Santo são iguais, são de mesma essência. Aqui eu encerro essa aula. Espero que você tenha compreendido aí esse assunto, né, sobre o Espírito Santo. Essa aula não teve a intenção de aprofundar, de resolver todos os problemas e tirar todas as dúvidas, não teve, mas é para despertar sua curiosidade para ir mais além, ir a fundo. Procure livros, leia, estude, busque vídeos, procure mais conhecimento. Se você é professor da escola dominical, procure aprender mais sobre o Espírito Santo e coloque em prática na sua vida. Viva pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo lhe capacite para ser um bom professor. Que o Espírito Santo lhe capacite para orar, para ler a Bíblia, para ir para a igreja. Lhe capacite em tudo na sua vida. Aqui eu encerro, de fato, tem as perguntas. Você que é professor pode usar na sua classe. A bibliografia recomendada da revista, só o livro de apoio e a revista Ensinador Cristão. Fique por dentro aí do conteúdo, acesse ebedemfoco.com, né, baixe o slide, use na sua igreja, se inscreva na plataforma, curta o vídeo e se inscreva no meu canal, né, se tiver também no Facebook, curta a página do Facebook, para que Deus possa abençoar mais e mais e esse projeto possa crescer e alcançar muito mais vidas. A paz do Senhor, até a próxima aula.